Boa noite a todos. Sessão ordinária realizada no dia 20 de setembro de 2016, às 20 horas e 14 minutos. Considerando o disposto no artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Lei, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Lembrando a todos os vereadores que a ata da última sessão esteve à disposição de todos. Coloco em discussão única a ata da última sessão. Nada a discutir. Coloco em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Hoje eu nem passo a palavra para a primeira secretária, pela primeira vez. Nós não temos expediente, não temos projeto de lei em pauta. Eu deixo a palavra livre. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. A palavra está livre. Boa noite às pessoas presentes, nobres vereadores. Boa noite. E aos internautas que estão aí assistindo a gente. Eu venho aqui fazer uma demonstração, né? E dizer que eu fiz parte na comissão colaboradores do plano de cargo de carreira de remuneração do magistério público municipal. Está aqui Ivete Cuenca Machado. Então, senhor presidente, participei de todas as reuniões que teve para montar o plano de magistério dos professores, né? Então, eu sabia tudo o que estava acontecendo, foram as discussões, participei em todas as discussões, e assim passava para os meus colegas. E foi dito que nessa Câmara a gente não quis aprovar esse projeto. Que a gente pediu para a Prefeitura, né, para mandar aqui, que a gente não queria aprovar. Que tinha que mandar, fugiu a palavra, um ofício de... Como fala lá das contas? Isso, que tinha que mandar um impacto financeiro. A gente fica tão nervosa que a gente até esquece, né? Todos sabem, né, senhor presidente, que para aprovar os projetos, que vai criar cargos, que vai gerar gastos para o município, os vereadores têm que pedir o impacto financeiro. Então, foi isso que nós pedimos. Assim que veio, nós aprovamos o projeto com todo o carinho possível. Então, houve pessoas que disseram que nós somos acuados a aprovar o projeto. Eu acho que aqui não existe nenhum cachorro para acuar as pessoas para ter que se cumprir uma lei. Então, eu queria deixar claro isso aqui, que isto é uma mentira, que não fomos acuados para aprovar o projeto do magistério. Outra coisa que foi dito, que as contas, né, do município, as certidões, já estão todas legalizadas. Hoje, tirando aqui na Câmara, está aqui os papéis, né? Data 20/9/2016, 8 horas e 26 minutos. Pendência a partir de 2012, no Sistema Integrado de Transferências do CIT. Aí, aqui temos uma relação, porque ainda você não consegue tirar todas as relações, né? Então, tem de 2016, de 2015, né? São, no bimestre 2015 tem atraso, bimestre no sexto bimestre atrasado, 2015, né? Então, aqui tem uma pequena relação. Ainda deve ter mais, né? E foi dito que agora as contas, né, as certidões são todas legalizadas e poderá se fazer os trabalhos que nós, os vagabundos, né, 5 vagabundos aqui da Câmara, não deixamos o prefeito trabalhar. Inclusive, o do FGTS também está atrasado. Sim. Então, eu quero passar aqui uma pequena mensagem
que também anda-se a pregar aí pelo município todo, senhor presidente. É uma mensagem do que é ser rico e o que é ser pobre. Na minha concepção, né, eu acho que existe o rico pobre. Este rico pobre é um Cerveró, um Zé Dirceu, um Bonlai, um Lulinha, né? Existem milhões, tem milhões em suas contas e hoje estão atrás de uma grade, não é mesmo? Porque roubaram o nosso país, né? Usufruíram de toda a riqueza e hoje estão lá atrás das grades sem poder usufruir de toda essa riqueza. Então, eu acho que esses aí são os pobres ricos, né? Nós sabemos também, senhor presidente, que tudo que nós temos aqui, acumulamos, nós só somos administradores daqueles bens que nós temos. Porque lá, de repente, a gente morre e outra pessoa vai ser o administrador daquilo. E nós não levamos nada daquilo. Nós só deixamos aqui as boas ações que nós fazemos. Não é mesmo? O que nós praticamos de bem, isso é lembrado pelas pessoas. Agora, a nossa riqueza, não. Alguém vai dar fim nela, e não é a gente. Agora, existe uma pessoa que ela pensa que ela é rica. Ela tem bens, que não é muito, porque nós aqui no nosso município, acho que ninguém é rico. Rico mesmo, né? Eu acho que não. Para mim, não. Porque riqueza é aquela pessoa que tem bastante e pode dividir com o ser humano, pode ajudar bastante. Essa seria a minha vontade. Mas eu não posso, eu não tenho. Então, eu acho que eu não sou rica e acredito que também não tenha... Se tivesse, é muito poucos ricos aqui no nosso município. Agora, esse que pensa que é rico, ele tem bens, mas é corrupto, é desleal, é mentiroso, é falso, desleal, não tem ética nenhuma. Esse é pobre, pensa que é rico, mas ele é pobre. Ele se acha rico, mas a pior pobreza que tem de espírito é esse. Que ele é desleal, ele é falso, ele é mentiroso, entendeu? Esse é pobre, esse é rico. E daí existe o pobre, que não é pobre, ele é rico. Porque ele é aquela pessoa humilde, ele é simples, ele é honesto, ele é leal, ele é amigo, ele é sincero, ele tem pouco, mas ele tem educação. Ele olha com carinho nos olhos das pessoas. Ele aperta a sua mão com simplicidade. Às vezes ele nada tem para lhe ofertar, mas a amizade dele é sincera, é honesta. Esse é rico. Esse eu acho, concordo que é uma pessoa rica. Os seus bens materiais não mostram a sua riqueza. Pode ser milhões, mas sendo falso, será a pessoa mais pobre desse planeta. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma mensagem do Papa Francisco de ontem, que alguém deve ter lido aí para o Face, senhor presidente. É para se pensar. Não há necessidade de consultar um psicólogo para saber quando você denigre o outro. E porque você mesmo porque você mesmo não consegue crescer e precisa que o outro seja rebaixado para você se sentir alguém. Muito obrigada. A palavra está livre. Muito bem colocada as palavras da vereadora Ivete. Parabéns pela colocação. Boa noite a todos, senhores vereadores, público presente. Eu estou aqui hoje para falar que eu entendo de um comício político que os candidatos que vão para
representar a população, vão fazer um comício para falar suas propostas de trabalho, para falar o que eles vão fazer de bom para o município. Não lá falar mal dos companheiros de trabalho, falar mal do povo, de quem já atuou. Isso é passado. Quem já fez errado, todo mundo tem direito de errar, já fez errado. Vamos ver quem vai daqui para frente que vai fazer. Ninguém está lá para ouvir lorota do que já passou. E, como disse a Ivete, o plano de carreira, nós estávamos esperando ansiosos aqui para aprovar o plano de carreira, porque é um sonho de todas as professoras. E a gente estava esperando ansioso aqui para aprovar o plano de carreira. E mais uma coisa que eu fiquei muito triste, que foi falado em público, é que nós, vereadores, a respeito de um terreno lá que foi aprovado para IASAC, nós demoramos muito para aprovar o terreno. Nós demoramos, sim, senhor presidente. Nós demoramos porque nós quisemos fazer tudo dentro da lei. E nem sempre a gente faz as coisas certas, porque o prefeito atual anda falando que os vereadores não ajudam ele, a gente está estrovando ele, que a gente não está ajudando ele. Pelo contrário, de tanto que a gente aprovou tudo nessa casa, que a gente acabou fazendo uma coisa errada. Que eu também me arrependo de ter aprovado aquele projeto, não, né? Aquela desafetação. Não pelo terreno. A desafetação. Não pelo terreno, pela geração de emprego, mas pela desafetação da rua lá, porque eu acho que sem desafetar a rua daria para construir lá as empresas que hoje, que na verdade eram 3 empresas que era para ser construída lá no terreno e só uma foi construída até agora. E foi falado que nós queríamos se beneficiar disso, dessa demora. Mas eu acho que o único beneficiado aqui foi o vereador Denilson, que lá ficou um pedaço de rua lá, que o único que está usando a rua lá é ele. Então, antes de falar as coisas, eu acho que a pessoa tem que pensar muito bem no que vai falar. E eu queria pedir para o chefe do executivo que mande toda a relação de como foi feita aquela licitação desse terreno, porque tudo tem que ser listado, foi passado pela essa Câmara, apesar de ter passado dentro da lei, eu quero que venha tudo aqui para essa casa, como que foi feito toda a doação desse terreno. Coloco o pedido verbal da vereadora Rafaela em discussão, aonde ela pede para o chefe do executivo, prefeito municipal Marcos Antônio Davi, que manda todo o procedimento, desde da licitação, das empresas que iam estar lá, que era para ser 3 empresas, desde o início do trâmite do projeto até o final, na íntegra, né? Com todas as licitações, tudo. Está em discussão. Nada discutiu o pedido verbal da vereadora Rafaela. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Só mais uma coisa que eu Fique acho à vontade, que a vereadora Rafaela. Deveria ter mais um pouquinho de ética aqui entre os colegas, porque até um tempo atrás nós fomos chamados até de urubu aqui nessa Câmara. E eu vou relembrar mais uma vez aqui a definição de urubu, que é quem limpa a carniça, quem limpa a podridão. Então, muito obrigado por ter chamado eu de urubu, porque eu ajudo a limpar, sim, a podridão. A palavra está livre. Vereador Denilson, vereador Ciro, vereador Huck. Boa noite a todos. Boa noite. Presentes todos. Primeira coisa que eu gostaria de saber, perguntar diretamente ao nosso vereador Denilson, se ele realmente chamou nós de vagabundo lá porque eu acho que é uma coisa que, ele sendo cidadão, ele poderia responder para nós. Embora eu não estava lá, eu gostaria que você falasse da tua própria boca. Falo. Eu coloquei a palavra errada falei a palavra errada na hora errada. Era incompetente. Mas não era nem vocês, era Humberto.
Eu acabei chamando o vagabundo Humberto. Foi 5 vagabundos. Então o E senhor ela meça as palavras que a está registrado. Não bate Escuta na aqui, mesa, nós não estamos em comício, Não. nós estamos numa câmara. Cala aí. O senhor continue. Você entendeu? Aproveite. Eu não Vocês sou estão querendo maioria. fazer comício aqui? Vá no comício dia Não. 29 e fale tudo lá. Senhor, por favor. entendeu? Senhor, por favor. Eu falei sim. E processo eu faço o que vocês quiserem. Vamos. Você entendeu? Estamos, Senhor, vamos, aqui somos é uma casa de vereadores. lei. Estamos numa Vamos reunião responder. de Câmara de Vereadores fazendo comício. Me desculpa, mas eu não tô Você falando, entendeu? vereadora. Comício é dia Mostrando a 29 de vocês. Estamos mostrando que você falou que não era Falei. verdade. Estamos mostrando. Falei, não nego. Eu fui colocar O senhor palavra falou- incompetente e falei vagabundo. Eu não nego. Então tá Depois muito de bem. falado, não volta atrás. E que nem você levar um Perfeito. tapa na cara, não tem Então, como, senhor- não dá mais de volta. Falei vagabundo, era incompetente. Eu falei a palavra errada. E o senhor Coloquei falou- a palavra errada. O senhor Entendeu? falou pra E mim. comício é lá no comício. Aqui é Câmara de Então o Vereadores. senhor não grite aqui, Vocês que o senhor não estão está na dizendo- casa do senhor. você- Aqui quem manda nessa casa vocês aqui na estão gestão fazendo vocês estão é o fazendo presidente. caca aqui hoje. Não. Aqui não é comício. Comício Eu- é lá no dia Mostrando a 29. realidade. Procurador, posso Mostrando a passar a palavra? Vocês realidade. estão querendo desabafar. Palavra do uma vereador coisa Denilson comício. está caçada. O senhor não abre, não se dirija mais palavra nessa casa. Não, o senhor não tem direito de falar mais. Em nome, pelo que eu fui conferido, pelos nobres vereadores, pela população, o senhor está caçada a palavra do senhor. Por favor, aqui quem é a autoridade máxima sou eu. Aqui o senhor não está no palco. Por favor, o senhor me respeite e respeite essa casa. Que eu fiz um juramento e eu honro o que eu fiz. E aqui não é circo. Aqui não é palco. Aqui é uma casa de lei, aonde que eu fui eleito para ser vereador e fui eleito pela maioria dos vereadores para representar essa casa. O senhor não se dirige a palavra mais nessa sessão. Não, o senhor não pode falar. Não. O senhor está falando, mas tem testemunho. Circo Tá, quem fez pode foi o gravar pra senhor. mim. Circo foi lá no palco. Lá. Por favor, vamos voltar à sessão, que aqui é uma casa de lei. Não. Não, viu, vereador Nilson, fica calmo, pode ficar tranquilo. Não, então eu também. Só que você não precisa gritar nem dar murro na mesa. Vereador Damin, por gentileza, vereador Nilson não pode se dirigir essa palavra, me respeite. Se o senhor quiser falar, por favor, Não. se dirija ao presidente, aos demais vereadores. Viu, senhor presidente, eu vou dar uma chance para ele, que no próximo comício ele se retrate, sendo homem, ele que se retrate pelo que ele falou. Porque chamar eu de vagabundo, olha, até hoje eu não fui chamado disso. Eu trabalho, tudo que eu tenho eu ganhei honestamente. Não é um cidadãozinho qualquer aí que há pouco tempo falou que não é tudo, nem todo mundo é honesto. Eu me defendo, jamais teve alguém falar alguma coisa de mim. Então, eu gostaria que o nobre vereador, eu vou dar uma chance de você se retratar, tá bom? Isso no próximo comício, aonde você quiser. Então você vai ter a sua chance. Só que você não está para falar, tá bom? Eu acredito que não. Porque Então fala no microfone, se o senhor estiver falando. Já que o senhor é homem, fala no microfone. Eu não Vocês retrato são de nada moleque, que eu faço, eu tudo assumo. bem. Você cansou de chamar. Se eu fosse o prefeito Pezão, eu já tinha caçado você há muito tempo. De tantas vezes você chamou de vagabundo, incompetente, moleque aqui. É que o prefeito é um coitado. Se Então, fosse eu, já tinha caçado teu mandato há muito tempo. Viu, vereador Denilson? E ele continua falando que ele é incompetente, porque você veja bem, se passou 4 anos, vereador Denilson, nós não temos certidão no nosso município. Saúde, não vou nem falar, né? Embora vocês fiquem falando as coisas, um bando de mentira para o povo, então é complicado até falar sobre isso. Segurança, nada. Esporte, nada. Nepotismo, inclusive, estava a tua irmã, né? Você colocou a tua irmã de nepotismo. Agora acho que até tem um outro lá, não sei se é ou não. Então, propina, né? Gravado, denunciado. E nós que somos vagabundos? Puxa Vereador vida. Damin, com todo o respeito que eu tenho Então- por você, você fez 20 denúncias do Pezão, você Não, conseguiu você tá ser enganado. uma liderada, você não conseguiu proibir ele, você não conseguiu caçar ele, você Viu? não conseguiu proibir Eu ele não- de ser candidato. Então, onde que está o erro, vereador Damin? Está no Pezão ou está em você? Viu, vereador Denilson, você está Se o enganado. Pezão estiver errado, ele não era candidato. E você fez o que aqui Você nessa entendeu? Câmara, vereador O que Denilson? nessa Câmara que você fez de bem para o município, a não ser denunciar o prefeito, vereador Damin? Então, você, por favor, Todos os projetos que vêm para essa Câmara aqui, ele não vem projeto errado. Nenhum projeto vem aqui Não, para errado. estragar, para deteriorar o município, para ir contra a população. Eu nunca vi nessa Câmara ter 3 mandatos, eu nunca vi um projeto ruim vir aqui. Quando é ruim, é votado contra. Ah, sim.
Eu não vereador lembro de ter Damin, votado. a palavra está com Vossa Excelência. Se autorizar, Então, agora o outro vereador pode fazer uso. Então, o vereador está totalmente equivocado, porque que eu saiba, a gente não votou nenhum projeto contra qualquer coisa para o município. Muito pelo contrário. Eu gostaria de saber, tem um calcário que faz 2 anos que está ali. Disse que hoje, até inclusive, ia mandar para o promotor. Hoje que vai entregar. Agora, veja bem, 2 anos é competência. Isso aí chama competência do executivo, né? Porque é o executivo. Então, tem uma praça lá em cima que está acontecendo hoje, não é só verba minha, da Dona Ivete, da Rafaela, do Humberto, do Carlinho do Açougue, inclusive do Divar também, que ajudou. E está se vangloriando que é dele, coitadinho. Que eu saiba, não tem verba nenhuma. Tem um caminhão da PC ali, falando que é dele. Verba minha, deputado meu. Entendeu? Escola que se perdeu, não tem certidão, perdemos uma escola lá da Ivete. A Ivete e a Rafaela conseguiu uma escola no valor de 400 mil. Então, agora vem falar que eu não deixo o prefeito trabalhar. O que eu tenho com a incompetência dele? Entendeu? Eu não tenho. Fale para mim quem que é o secretário que ele colocou lá. Só gente incompetente como ele. Então, vagabundo, primeiro é quem diz, né? E depois, gente, pelo amor de Deus, né? E só mais uma coisa, viu, vereador Denilson? Eu gostaria que o senhor nunca mais se dirigisse a palavra a mim. Tá? Como o senhor falou, por favor, agora o senhor espera. Como o senhor falou aqui, que aqui a gente podia brigar, um dia xingou, falou aqui, depois chegou ali, não, Damin, isso aqui é só política. Eu sou homem bastante para ter vergonha na cara. Uma pessoa que nem você é desprezível, você para mim é nada. Então, você nunca mais se dirige a palavra para mim, a não ser que seja necessário pela Câmara aqui, que é coisa que é de trabalho. Fora isso, você não precisa nem olhar na minha cara. Por favor. Só isso, senhor presidente. Posso falar pelo menos a resposta para você? Vocês têm que aprender política, gente. Vocês são muito fracos, muito bobo. A coisa está acontecendo o seguinte, a vaca está indo para o brejo, vocês estão ficando bravos. Deixa. Corra atrás dos votos, vai lá, vão ganhar a eleição. Vereador, mas vocês ficam falando tá comício, falam merda no palanque. Os deputados vêm aí e falam um monte de merda. Senhor presidente, rapaz. só vou dar uma resposta. Eu toda a vida eu tive respeito com você, eu errei na palavra colocada. Você entendeu? Depois que você era na palavra colocada, fazer o quê? Você já falou. Mas você então entendeu? você me procurasse, agora a amizade sua para mim é indiferente. Com certeza. Eu nunca dependi de você por nada na minha vida. Fui teu amigo, uma vez você prestou uma belina para mim em Itaguaí. Isso eu devo para você. Não, que eu fui comprar uma peça. Depois disso, nunca te tratei mal. Você entendeu? Agora, olha, sem brincadeira. Você é um cara que você esconde a casca de baixo. Ah, o senhor está enganado. Eu conheço o passarinho pela merda que ele caga. Você é desse jeito. Você esconde a tua bondade embaixo da casca, mas ninguém sabe o lobo mau que você é atrás, cara. Não tem problema, não tem amizade, acabou, tudo bem. Não, eu não quero. Gente tudo que nem bem. você. Gente que você, para mim, eu já tinha cortado há muito tempo, se eu fosse um prefeito. Parabéns. Mas eu não era um vereador, eu sou um vereador, não sou um prefeito. Pela ordem. Eu acho que um vereador tem que ter ética. Eu acho que vocês tem que honrar e tem que ter ética. Comício vocês têm que fazer lá no comício. Xinga eu pela lá no comício, ordem, vereador. Vereador Damin? Então, vereador Denilson, como eu já disse, o comício é para falar os planos de governo, não é para ir lá xingar os outros. Aqui nós estamos se defendendo uma coisa que o senhor falou do nós como você vereador. Você é um vereador, Denilson. Você é vereador, você tem que ter respeito. A minha vizinha foi agredida pela doutora Ana. Eu nunca esperava isso da doutora Ana. Eu esperava tudo. Eu trabalhei desde 80 com o doutor Isaac e a doutora Ana. Mentira, eu estava junto. Eu nunca vi uma pessoa chegar no nível desse. Tudo bem, junto quer dar cesta mentira. básica, quer pagar gasolina, quer fazer o que quiser, faça. Mas chega lá e fala assim, doutora, deixa quieto. Pela casa é mesmo do batata e do pezão. Isso aí é o nível mais baixo que eu já vi ela chegar. Vereador Denilson, só vou falar uma coisa para terminar aqui. Primeiro, eu entrei na política para procurar melhorar nosso município, que está uma vergonha. Todo mundo, qualquer rua, você vê na minha oficina aqui, todo lugar que vai é uma vergonha. Então, primeiro, eu não preciso disso. Graças a Deus, não preciso, nunca precisei. Se Deus quiser, nunca vou precisar. Tanto é que fizemos um projeto para baixar o salário aqui, coisa que vocês não queriam, né? Mas, então, para mim, se eu ganhar a eleição, não ganhar, eu jamais vou passar por cima de alguém, humilhando, tentando humilhar.
que se passar de bonzinho uma pessoa que não é. Então, para mim é diferente. Se eu ganhar a eleição, beleza. Se eu não ganhar, melhor ainda. Então, eu acho que a honestidade, o trabalho da gente está acima de qualquer coisa. Senhor vereador, ele está trabalhando para ser o presidente dessa Câmara aqui, viu? Ah, Deus ajude que ele ganhe. Só isso, senhor presidente. Pela ordem. Eu passo a presidência para a vereadora Rafaela. Vou fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, secretária dessa casa, assessor da presidência, hoje procurador, diretor-geral, público presente e nossos amigos internautas. É uma pena a gente não ter um momento e o pessoal não acompanhar. Eu estou vendo um vídeo na internet, assisti o comício, aonde o prefeito fala, junto com a secretária atual de Educação, que eles fizeram para a infância. Isso eu posso falar que o locutor falou lá, mentira. O pró-infância foi feito pela minha esposa, na atual gestão do prefeito Carlos Alberto Sabriar de Andrade, aonde deixou com a chave na porta, com todas as mobílias, monte, pode chamar até a diretora Aninha, ela acompanhou, aonde eles falaram a obra que estava parada, na gestão da minha esposa como secretária de Educação, ela deixou tudo pronto. E se alguém falar que eu estou mentindo, está registrado em ata, está filmado. Mentira é aquele vídeo que eles colocaram. É fácil fazer festa com o chapéu dos outros. Foi deixado 3 ônibus amarelos daquele transporte escolar no valor de 520 mil. Na atual gestão da minha esposa como secretário e o Carlos Alberto Sabriar de Andrade como prefeito. A Secretaria de Educação era cedido o prédio quando ela entrou pelo Gabriel Feletti. Era em frente ao Teixeirão, lá na esquina onde tem a cardiologista. Foi reformada a Secretaria de Educação, mobiliada, foi feito tudo na gestão dela. 9 meses, gente, não é 4 anos não. Foi feito um teste seletivo, um concurso público, aonde o Dr. Isaac, na época, eu não falo oposição, era do outro lado, falou assim para ela, junto com a equipe dela, dê os parabéns para o prefeito atual, Carlos Alberto Sabriar de Andrade, pela transparência e pela lisura de tudo que foi feito no teste seletivo e no concurso. Foi feito jogos escolares, onde o Marcelo Richa, e estava também o assessor dele, que acompanhou os jogos, falou, foi um dos melhores jogos que o Paraná esteve, que aconteceu em Carópolis. Colocou mais de 4 mil pessoas no ginásio de esporte, onde a região inteira sentiram a vontade e elogiaram. Foi feito jogos abertos. Foi vida a região inteira aqui. Proerd era a menina dos olhos da gestão atual. Não precisava a Câmara de Vereadores adiantar do 10º para se pagar a formatura de Proerd. Ninguém fala. No dia do 7 de setembro, projeto de lei de autoria minha. Está registrado aqui, os 9 vereadores aprovaram junto. Conseguimos implantar o Proerd em Carópolis, que virou lei. Foi implantado a agricultura familiar, foi contratada, foi inaugurado o CRAS, Garça, a atual secretária de Educação, não pode falar, mas tem que falar porque verdade se fala gravado, verdade se fala registrado em ata. Teve como fazer o CRAS porque foi contratado toda a equipe multidisciplinar, psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, tudo. Muita coisa foi feita em 9 meses. José Salles está aqui, aonde ele falou que pegou uma obra inacabada. Mentira. A obra, na época, uma pessoa tinha recebido 100 mil reais. Ela assumiu a Secretaria de Educação, onde nós denunciamos. Aonde a empresa que tinha que entregar o material foi condenada a essa Casa de Lei aqui aprovou que tinha que dar mais de 200 mil tijolos para restituir a dívida que ela tinha causado aos cofres públicos.
Foi falado que tinha sumido 158 mil reais, aonde eu denunciei. A minha esposa como secretária de Educação. O prefeito atual fez uma auditoria que não mandou nem o relatório, mas está denunciado no Fundeb. Foi falsificado documento, um monte de coisa. Eu não consigo visualizar uma administração que fala que está bom, aonde funcionários de creche precisam fazer rateio para comprar merenda. Na época era uma das melhores merendas da região. Compra direta não aconteceu em nenhum momento nesses 4 anos. O que eu estou falando aqui não é comício. Estou falando o que aconteceu algum tempo atrás. Compra direta está acontecendo agora, aonde uma empresa que ganha para entregar nas escolas é de Japira. Nós não temos produtor no nosso município. Está vindo gente de fora entregar verduras, frutas e um monte de coisa de Japira. Daí, o pessoal fala que é agredir essa casa. Essa casa não sofre agressões na minha gestão. Essa casa tem um presidente arrojado, aonde já entraram sabendo do meu trabalho político para impugnar minha candidatura por causa de uma mensagem. Está na justiça, sai amanhã a sentença. Não vão impugnar. Porque eu fiz que como todos os outros aqui fizeram. Lembrando das mães, lembrando dos pais, lembrando da cidade. Se errou, pago, tranquilo. Agora eu quero saber se algum dia alguém quis impugnar a candidatura de alguém na gestão do atual prefeito Marcos Antônio Davi, que sumiu mais de 90 mil reais dessa Câmara. Ah, mas denunciou, tudo bem. Isso é grave. Está na justiça. Não tem problema. Agora eu falo. Pessoas colocam... Nós temos imunidade parlamentar. Eu fui chamado por esse atual prefeito de traíra na frente de um monte de criança. Pega o por favor. No evento onde que eu fui para representar, como vereador, como diretor e como pai de aluno. Eu fui levar meu filho na escolinha, aonde que eles iam receber um kit, que vocês estavam junto lá, em Curitiba. Foi assinado uma ata e esse kit não tinha sido entregado nunca. Nunca tinha sido entregue. Daí, o meu irmão, presidente do Conselho Tutelar, viajando para os jogos, com os alunos, com nossos filhos, pediu professor Humberto, protocola para mim com o João Arruda, que o João Arruda não saiu da minha casa. Tem foto lá do João Arruda, jantando, um monte de coisa. Só que eu não misturo. Eu fui protocolar o ofício lá, o prefeito, todo mundo falou, todos falaram. Eu falei que eu queria fazer uso da palavra. Ele falou que eu não poderia falar porque era um traíra. Traíra é uma palavra pesada. Só como eu estava na presença de um monte de alunos, de autoridades, fiquei quieto. Em pleno período eleitoral lá, uma consulta à comunidade escolar. Trabalharam contra eu. Trabalharam contra. Pegaram pessoas para pedir voto contra. A resposta foi na urna. Quase 80% de aceitação. Está lá. Trabalho, graças a Deus, reconhecido pela comunidade, por todo mundo. Agora, o que eu não posso admitir, eu não vou falar em gritar, berrar, isso, aquilo. O que eu vou falar na função de presidente, que agora eu não sou. Essa casa vai tomar as providências. Se aconteceu isso que foi falado, pode gritar, pode espernear, pode... vai fazer todo o rito, do mesmo jeito que fizeram comigo, quando falaram que eu fiz uma propaganda. Estou respondendo, advogado, tudo. Se tiver certo, se não falou, prove, beleza. Mas essa casa, sim. Essa casa vai tomar as providências legais e cabíveis. Agora, de eleição, o que eu falo? O que eu posso falar de eleição? Pelo trabalho que a gente tem, é a mesma coisa da outra vez da escola. Eu não sei. Mas eu acredito que eu volte. Volte e volte bem. Por quê? Porque eu não estou aqui para ser demagogo, eu não preciso mentir. Eu não preciso ficar falando disso, daquilo. Vocês ouviram em poucos minutos, em 9 meses de trabalho, na Secretaria de Educação, onde que era chamado uma criança, o que foi feito? Isso que eu lembrei.
fora as outras coisas. Eu gostaria que a cidade nossa, primeiro desse nome, conseguimos inaugurar a obra aqui, fulano fez, que nem o Pro Infância. Aquilo é mentira que está naquele vídeo. Não inaugurou nada, não tem nada pronto. Agora, o que mais me entristece, quando se dirige a essa casa. Quando se dirige a essa casa, não dirige a pessoa do vereador Humberto. Não dirige a pessoa de qualquer vereador. É uma casa de leis, onde representa toda a comunidade caropolense. É uma casa de lei que não pode deixar acontecer, que nem aconteceu em outros momentos, pessoa mandando ofícios agressivos, foi tomadas as providências. E eu vou tomar as providências sim. Político pode gritar lá, pode espernear, pode falar. Política se faz com atitude. Política se faz com trabalho. É tão gostoso subir num palanque. Eu não precisei inaugurar a escola Ercília. Não precisamos fazer nada. Está lá, pessoas cuidando, está caminhando. É uma pena que o município nosso não esteja caminhando. Agora, falar que nós, vereadores, não deixamos o atual prefeito trabalhar, me desculpe. Me desculpe, é mentira. Porque nós só votamos contra um projeto de privatização. Aonde que é privatização? Não era só a saúde, primeiro que nem fosse só a saúde. Se quem ganhar, Moraes, se Pezão, se Hiroshi Kubo for prefeito e eu for vereador, meu voto é contra. Por quê? Privatização não se vota a favor. Privatização quando a gente se vende os bens públicos por um determinado tempo uma empresa onde vai ganhar muito dinheiro. Então, do que falaram no começo, fale, tem imunidade parlamentar. Mas cuidado, a imunidade parlamentar ela tem limite. Não pode chegar além em ofensa pessoal. Nós podemos ter uma imunidade parlamentar de falar coisas, mas não agredir a imagem de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. Tá? Nós não podemos encerrar uma gestão com uma cicatriz dessa tão grande em nossa cidade. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a presidência, senhor Humberto. Agradeço a presença de todos. Eu peço desculpa, porque é muito triste uma coisa começar em um lugar público, num palanque, e tomar uma proporção dessa, dentro de uma casa de lei, onde a gente prega para o nosso cidadão, para os nossos jovens, que nós estamos aqui para representar e fiscalizar. Mas vocês podem ter certeza, fica registrado em ata, se aconteceu alguma coisa que caracterize decoro parlamentar, nós vamos tomar providência e tocar para frente. Obrigado, boa noite.